Mas diminuiu a distância. Para mim, diminuiu por conta desses fatores e por conta desses problemas que o Flamengo hoje tem. Principalmente o número 10, que é o melhor jogador do time. Vocês concordam? A distância diminuiu ou não? Não, para mim é 60-40. Para mim, para no 60-40. E do outro lado? Não, eu estou dizendo... No vestiário vão chegar lá o seguinte, Davi Luiz... Isso. Felipe Luiz... Não, aí é o Davi Luiz que é o cara. Vidal. Não, o Vidal tem jogador, Gabigol. João. Tem jogador, Gabigol. Tem jogador, João, que não precisa falar. Esse é o debochado. Tem jogador que não precisa falar. Ele se impõe pela presença. Fala, nação, saudações rubro-negra, nação. Então vamos embora aqui a reagir, né? Porque os comentaristas falaram sobre o Flamengo contra o Santos e visando já a final da final da Libertadores, Copa do Brasil. O Flamengo foi campeão, né? Da Libertadores, né? Os comentaristas também, Pedro Ivo e a jornalista, que eu esqueci o nome, falaram direto de Guayaquil, né? Trouxeram todas as notícias do Flamengo especificamente, né? Então, vambora acompanhar aqui. Espero que vocês gostem desse react aqui que eu tô trazendo pra vocês. Então, aqui no Nação, vai deixando o like para ajudar o canal do seu amigo aí. Se inscreve no canal para não perder nenhum conteúdo sobre o nosso Mengão. E outra coisa, eu queria dar os créditos e direitos autorais, né? À ESPN Brasil, né? Então, créditos e direitos autorais ao canal ESPN Brasil. Vou deixar o link aqui na descrição como créditos e direitos autorais. Então é isso aí, nação. Vambora pro vídeo aí, nação. Tamo junto e é nóis. Valeu! Mas com outro viés sobre o jogo de hoje. A gente conversou ontem sobre essa possibilidade, que parece que é uma realidade, do Flamengo colocar titulares, né? Meio time, 4 ou 5, e o Atlético poupar. O que eu desejo do fundo da alma mesmo é que corra tudo bem no jogo. Ontem a gente discutiu sobre isso, o Pascoal até dizia assim, e eu completei também, tem jogador que se machuca descendo uma escada, ou chutando um boxe de banheiro, ou no treino. Mas, estatisticamente falando, a maior possibilidade de se machucar é num jogo. O Silas foi técnico, o Silas foi jogador. Ele pode contar nos dedos aí jogadores assim gravemente se feriram nos treinos e quantas vezes ele viu os jogadores se machucando num jogo onde a entrega é maior, intensidade. Então, espero que realmente não haja nenhum problema, nem para Flamengo, nem para Atlético. Aí você diz assim, mas o Atlético vai usar as reservas. E daí? Aí vai botar o Vitor Roque hoje para jogar. Pô, Deus me livre acontecer alguma coisa com ele. O cara é importante no sábado também, mesmo não sendo titular, mesmo que venha a ser o Pablo. Ele é uma opção interessante. Bom, e assim os outros que vão jogar hoje pelo Atlético. E no Flamengo tem até titulares. Então, assim, vamos ver. Ontem a gente ficou naquela dúvida se o Dorival tá fazendo a coisa certa. O Atlético, a gente sabe, né, pôde fazer esse teste no sábado, entre aspas, correu esse risco de perder alguém num jogo, foi no sábado. O Flamengo, a história de não ficar 10 dias sem jogar. E são jogos importantes, né? Sem dúvida. Para o Atlético, que ainda não sabe o que acontece no sábado e continua querendo ficar ali no grupo de cima, né? Porque se não ganhar a Libertadores precisa buscar uma vaga no Brasileiro. Para Flamengo, consolidando também um vice-campeonato, de repente, a liderança, um dinheirinho, 2 milhões a mais, 3, sempre entra, dependendo da posição ali, muda de 2 milhões. Enfim, são jogos importantes e importantes para os outros times que vão secar, né? Os outros times que estão na concorrência vão secar os dois, no caso hoje, do Brasileirão. A secadeira não para. Daqui a pouco, novidades aí da escalação do Flamengo. Diego Alves será o goleiro do Flamengo hoje, hein? Já nós vamos falar desse jogo e também do jogo do Atlético. Rodízio, é isso? Não tem rodízio, então? Tem rodízio. No Brasileirão? No Brasileirão, O Hugo Souza jogou contra o América e hoje parece que o Diego Alves receberá uma oportunidade. Santos será poupado, jogará só no sábado. Mister Osvaldo Pascoal. Tudo bem, Pascoal? Tudo bem, João? Um abraço para você, craque Silas. Você falou que o Silas ia arrumar o meio-campo. O Silas sozinho arrumava o meio-campo e o ataque. Exato. Você acha que ele arrumava tudo. É aí, Maurão. Fala, garoto. Só falar uma coisinha para você. O goleiro titular do Flamengo não jogou sábado? Não jogou sábado. O goleiro titular do Flamengo não joga hoje? Não vai jogar. Não foi nem relacionado. Ué! Eu ainda vou ver cachorro voar. Sabe por quê? No futebol existem coisas que são impressionantes. O goleiro... Muito obrigado. Obrigado, Filipão. Filipão tá atento. Goleiro não abre mão de jogar. Goleiro é o sujeito mais fominha que tem no mundo, é goleiro. Eu não conheço o cara, porque o goleiro, ele joga sozinho. Então ele tem que ter um ego muito grande, porque ele tem que cuidar dele mesmo. Porque ninguém vai cuidar dele.
Então ele quer jogar todas, porque ele quer estar sempre em movimentação, sempre jogando. Os jogadores de linha não querem ficar 10 dias parados. Exatamente. Mas o goleiro pode ficar 15? O goleiro vai ficar 10 dias. Sem jogar. O senhor pode me explicar, por gentileza? Não, eu vou pedir explicação ao Dorival. Mais tarde ele explica. Muito bem, Pascoal, é isso aí. Já as escalações de Atlético Paranaense e Flamengo na despedida dos times aqui do futebol brasileiro antes da final. Aliás, amanhã pela manhã os dois vão embarcar para Guayaquil e você vai ver na programação da ESPN a saída do Flamengo do Rio de Janeiro e a saída do Atlético lá de Curitiba. Vamos acionar o nosso DJ agora, hein? Tem DJ? Vamos tocar a música, Porque nós vamos à praça. E essa é da época do Pascoal e do Maronade. Fala, João. Boa noite pra você, a todos do estúdio, ao fã de esporte. Eu não posso ouvir uma música que eu já quero cantar. Nós estamos em uma praça que tem dono e não é qualquer dono, não, né? Praça das Iguanas, mas eu acho que cabe uma informação importante também. Nós não estamos sozinhos. Tem iguana por aqui, não tem? Você não ia dar uma iguana aqui pro pessoal aqui do lado? Inclusive, eu vou te falar uma coisa, João. Eu tô segurando esse alface aqui. E aí o Pedro fala, deixa disso, não pega esse alface, porque as iguanas querem subir na gente. Mas então agora, ao vivo, eu vou colocar o alface no local estratégico aqui do Pedro pra uma iguana subir nele, beleza? Aqui no ombrinho. Ela vem por baixo. Ela se aproxima. A iguana mais famosa daqui de Guayaquil, pô. Olha o turista aqui em Guayaquil, João. Eu vim conhecer as iguanas, né, João? Boa, garoto! Eu não vim só pra trabalhar, eu vim pra conhecer as iguanas também. Né? Chinelo, ele tá aqui, ele foi o único que topou. Ele foi o único que topou participar, João. Mas aqui tem o Calçade brincando com as Ivanas. O William tá agachado aqui, quase engateando com as Ivanas. O Jean tá ali, o homem da natureza também. O homem da natureza, o professor Paulo Calçade, a Duda tá aqui também. O Jean, ele não gosta muito de gente, né? Vocês sabem. Então ele tá ali mais curtindo. Javiera! Olha o Rian ali, olha o Jean, o homem da natureza, o homem dos bichos. Olha ali, vê se pode ir. E sem alface, hein? Ele é amigo da natureza. Aqui a gente não perdoa, amigo. Apareceu na hora do link, João. Apareceu na hora do link, soldado no quartel quer serviço. Muito bom. Só para explicar pro pessoal, temos muitas praças aí na cidade de Guayaquil, né? Vocês estão na região central e é um bom lugar para começar a sentir aí esse clima, essa temperatura de final da Libertadores, né? Totalmente. Nessa região central, essa praça aqui é muito famosa. Então, como vocês viram, as iguanas ficam soltas aqui. Você coloca o alface. Agora, eu queria que uma iguana de verdade, quer dizer, com todo respeito ao Zinho, mas uma iguana mesmo, viesse aqui, totô com a alface. Vamos fazer um teste? Ô, Lili, você quer topar o risco? Sim, vamos. Você tem certeza? Tenho. Pedro, não, deixa de solta essa alface. Javier, o homem das imagens, vai mostrar pra gente. Vamos abaixar um pouquinho aqui? Bora lá, ó. Eu vou mostrar o que... Eu vou mostrar o que o turista, o que o torcedor pode fazer aqui. Ele vem, pega o alface, uma banana. Que beleza. Eu vou mostrar aqui, vai aparecer. A mágica vai acontecer. Vem comigo, Pedro. Tô olhando. Tô daqui, tô olhando. Alface. Olha o medo do Pedro. Aí, ó. Já vem uma. Não vai de jeito nenhum, rapaz. Não, tô acostumado. Ó. Agora, hein? Que simpática. Tô com medo? Tô. A briga, elas estão brigando, calma, agora é um pouquinho pra ela. Olha, que agradável. Vem cá, tudo bem, ela pega mais um pouquinho. Coloca o ali atrás, ó. João. Olha o homem surpresa ali atrás. Aí o elemento surpresa aqui, temos que estar atentos a todos os lados. Todo mundo quer aparecer pro jogo. Olha só, agora acabou o alface, sinto muito, mas a gulosa aqui. E é isso que o turista, o que os torcedores vão encontrar nesta praça maravilhosa, a Praça das Iguanas. Né, Pedro? Obrigada. Que beleza. Que cavaleiro nosso Pedro Ivo. Sensacional, hein? Mas é isso, João. Muito agora, bom. Cabe uma informação, porque também nos cumpre informar. Há uma preocupação muito grande com a segurança, os relatos de assalto na porta do estádio, relato de pouca segurança nas proximidades do estádio. A turma aqui da Praça Nossa tá indo embora. Pega ali atrás, ó. Não querem muito saber com esse negócio de trabalho, entrada ao vivo, participação. Não, tô indo dar uma volta aqui. Então, o que acontece? Realmente, de fato, há uma preocupação. Hoje, quando a gente deixava a região ali, as cercanias do Estádio Monumental, um contingente considerável já de policiais da Força de Segurança, da Força Nacional de Segurança, que vão acompanhar durante toda a semana, um número que vai bater cerca de 10 mil homens a mais, extras, na polícia local de Guayaquil. Eles já começavam a se posicionar nos arredores do Estádio Monumental. Onde a gente está é a região central, região do centro histórico, região um pouco mais turística, região também da orla ali do Malecón. Aqui,
Hoje já foi possível perceber, né, Lili? Um contingente policial também, um reforço. A coisa está aumentando, a coisa está ficando um pouco mais segura. Então, cabe diferenciar, porque sim, há uma crise de segurança pública no Equador, como em toda a América Latina, como em toda a América do Sul. Porém, há uma tentativa também do poder público, da prefeitura local, de tentar tirar um pouco essa imagem. A cidade já começa a ser tomada não só por torcedores, mas também por policiais, por segurança. Então, começa a ser um pouco elevado essa sensação de segurança que já foi bem menor aqui nos últimos dias, inclusive com os relatos que a gente sabe que está rolando no Brasil, as imagens de assalto a colegas, a repórteres, a jornalistas, a outras pessoas também que estão aqui por conta da final. Mas Guayaquil está tentando reverter um pouco essa imagem, pelo menos até sábado. 10 mil homens a mais na rua, para o pessoal passear, curtir a orla, a iguana, a Lili por aqui dando comida para a iguana. Curtindo com segurança, João. Muito bem, nós temos um rubro-negro lá com a camisa do Milan. Olha lá, com a camisa do Shevchenko. Entre vocês. O olho foi longe, hein, João? Guayaquil é rubro-negra mesmo, porque além de gente com a camisa do Flamengo e do Atlético Paranaense, tem o nosso amigo aí com a camisa do Milan. Muita gente já com a camisa dos times brasileiros, tem muito brasileiro por aí. O Shevchenko dos trópicos ali, né? Mas tem muito brasileiro, sim. Tem muito carioca, muito paranaense, mas tem mais o que, Lili? Tem muito flamenguista, muito, né? né? Muito flamenguista. Eu vou te contar que é o número igual das iguanas. Onde você passa tem um flamenguista. Ontem à noite a gente encontrou muito torcedor espalhado. Então a gente acredita que hoje, amanhã, a partir de agora, muito mais torcedores vão chegando aqui em Guayaquil. Então, principalmente os flamenguistas, a gente está vendo em massa. Tem uma questão matemática, né? Pouco mais de 14 mil ingressos já vendidos aos torcedores, quase 14 mil ingressos já vendidos aos torcedores do Flamengo. E a torcida do Atlético não bateu nem 2 mil por enquanto, nem 1.500. Então, claro, João, vai haver uma maioria de rubro-negros cariocas aqui em Guayaquil. E de ontem para hoje, principalmente, essa virada, né, Lili? A gente já começou a ver uma presença maior dos rubro-negros cariocas, dos flamenguistas, aqui pelas ruas de Guayaquil. Não sei se chega tanto quanto a proporção aqui do parque, mas piscou, virou a esquina, olhou para o lado. Tem um rubro-negro, tem um flamenguista por aqui, João. Legal. E amanhã será um dia muito especial aí, porque vocês acompanharão na programação da ESPN, aqui no ESPN FC. Os protagonistas vão chegar. Eles jogam hoje aqui pelo Brasileirão. E amanhã, mais ou menos por esse horário aí, já estarão em Guayaquil, né, dupla? É isso, né, Pedro? Mais ou menos esse horário já estarão por aqui. Força de regulamento também, né? Quarta-feira, até o final da quarta-feira, as duas delegações precisam estar em Guayaquil. Então, início da tarde até o final da tarde, início da noite no máximo, tá todo mundo aqui. Os protagonistas, por enquanto, as iguanas, as donas da cidade. Amanhã, delegação de Flamengo, delegação de Atlético, o corpo todo da Disney também já tá por aqui, hein, João? O time da ESPN tá chegando. Opa, show de bola, ESPN, a casa da Libertadores, já na grande cidade, que é o palco da final da Libertadores da América, Guayaquil. Lili... E a gente vai continuar nesse clima da grande final da Libertadores da América. Mas é o seguinte, eles fazem a final no sábado, mas hoje tem rodada do Brasileirão e os dois em campo, Flamengo e Atlético. Hoje o Flamengo joga no Maracanã contra o Santos, 9h45, e a pergunta é a seguinte: Flamengo acerta em escalar titulares hoje? Teremos um revezamento. Uma parte joga no primeiro tempo, outra parte joga no segundo tempo. Vão participar ali um pouquinho, um pedido dos jogadores. E aí, acerta o Flamengo em fazer isso? Responda a hashtag ESPNFCBR. Participe! Este segmento é um oferecimento de Amistel. Muito bem! Acerta, Silas, em fazer isso? Olha, João, a gente não está lá, né? E nem dentro da cabeça do Dorival Júnior. Eu acho que a decisão que ele vai tomar com relação, ou já tomou com relação a essa escalação, tem a ver com aquilo que ele vê internamente, principalmente com relação a João Gomes, não, mas a Arrascaeta, Vidal e Thiago Maia, sim. Porque depois, se você colocar o Rodinei, colocar o Mateuzinho, eu não vejo que essa aí seria a diferença, né? Os jogadores da zaga, depois o menino na lateral esquerda, como é que é o... O Ayrton Lucas. Deixa eu falar aqui a provável escalação para você, mestre Silas. Diego Alves, Mateuzinho, Davi Luiz, titular, Pablo e Ayrton Lucas. Pulgar, Vitor Hugo, Everton Ribeiro, titular. Marinho. Everton Cebolinha, Marinho e Pedro. Então, de titulares aqui que vão começar, provavelmente, Davi Luiz,
Everton Ribeiro e Pedro. Não deixa de ser. Tinha um a mais ontem, quem era? Era o Davi? Não, o Davi tá. Ontem não, a gente falou em 4, não? E podia entrar o volante, né, como titular. Sim, o João Gomes, mas não entrará. Mas os outros, à exceção de Santos, Vidal, que já está recuperado da pulsão que fez no tornozelo e hoje já estava treinando no Ninho do Urubu, e Felipe Luiz, esses aí não foram relacionados, não vão participar. O Thiago Maia estará à disposição no banco de reservas, né? E a Arrascaeta, o Gabigol, o Odinei, esses outros jogadores estarão à disposição. Há uma probabilidade de que eles entrem no jogo? A ideia é fazer um revezamento. Aliás, vamos chamar o nosso querido Cícero Melo. É bom receber o Cícero aqui no programa, rapaz? É sempre legal termos a presença do nosso Cícero, porque o Cícero está no Maraca. O Maraca é nosso. Ô Cícero, a nação vai chegando aí para se despedir do Flamengo antes da final. E a história é essa, né, Cícero? Deve rolar um revezamento de titulares. Um abraço, meu amigo. Grande abraço para você também, meu amigo João Guilherme, para os companheiros nos estúdios e para o Fã de Esporte, né, espalhados aí por todo o país, acompanhando aí essa saga do Flamengo para tentar mais um título da Libertadores da América. Mas hoje é Campeonato Brasileiro, 34ª rodada, jogo antecipado, Flamengo e Santos. Aqui no Maracanã, a bola rola às 21h45. Nós estamos aqui no entorno do Maracanã, na rua Eurico Rabelo. O movimento é pequeno ainda, né, de torcedores que estão chegando com antecedência. Tem gente que vai assistir ainda o jogo do Flamengo, jogo de basquete no Maracanãzinho, e vai numa rodada dupla, basquete e depois futebol. Como você disse, é a despedida do time de futebol do Flamengo antes de seguir amanhã de manhã para o Equador, para Guayaquil, para a grande final de sábado, às 5 da tarde, no horário brasileiro, contra a equipe do Atlético Paranaense. No Campeonato Brasileiro, a situação é a seguinte: o Flamengo já não aspira mais nada. Está em terceiro lugar com 58 pontos ganhos, só tem que chegar no máximo que puder na frente para ganhar mais um din-din, né? Arrecadar mais. Quanto melhor a colocação, mais o time ganha. O Santos é que está numa situação um pouco complicada. 12º colocado, 43 pontos ganhos, e o objetivo é a pré-Libertadores da América. Tem que alcançar hoje na tabela o São Paulo, que é o 8º colocado, com 47 pontos ganhos. Então, o Santos tem que tirar 4 pontos de diferença do São Paulo, secar o tricolor paulista e ganhar os seus jogos aí até o final, para ver se ainda pode participar da pré-Libertadores da América. Como você disse, né, o Flamengo hoje vem com uma formação totalmente diferente. A grande novidade é a volta do goleiro Diego Alves. Há 4 meses que ele não joga, né? E só jogou 6 partidas nessa temporada. O Santos chegou do Atlético Paranaense, ganhou a posição de titular, e o Diego Alves está se despedindo do Flamengo. Provavelmente, se não for o último jogo, é um dos últimos jogos com a camisa rubro-negra. Ele não vai ficar para o ano que vem. Fora, você também já mencionou, goleiro Santos, né, poupados, o Felipe Luiz e o Arthur Vidal, que ainda está em tratamento de uma lesão no tornozelo. 3 titulares devem começar jogando: Davi Luiz, Everton Ribeiro e Pedro, e os demais titulares no banco de reservas, quem sabe para entrar durante alguns minutos durante o decorrer da partida. Já no Santos, né, que vem de derrota para o Corinthians no Clássico na Vila Belmiro, na última rodada, o técnico interino, o Orlando Ribeiro, tem desfalques. 2 atacantes estão suspensos: Lucas Braga, que é titular, e o Lucas Barbosa. E o Soteldo, que talvez o maior nome da equipe, ele está lesionado. Mas tem gente chegando aqui. Vamos então conversar primeiro aqui com o nosso amigo. Como é seu nome, amigo? Igor. E a outra é a Aninha, 2 anos. Aninha, fala seu nome? É? Aí, o que vai falar? Fala que você quer? Mengo, né? É o Mengo? Mengo. Veio o Mengo? Veio? Quanto é que vai ser o jogo hoje nessa despedida pra você? 2-0, cara. 2-0. 2-0, gol do Pedro. Tá aí guardadinho, primeiro tempo, já mata. Despedida da galera. Despedida e Pedro Libertadores, tamo lá. Tá certo. E aqui tem uma família, vocês vêm da onde, amigo? Campo Grande. Campo Grande, né? E vieram cedo, né? Sim, sim. Viemos cedo e foi a primeira vez que eu vim pro Maracanã. Ah, é? E aí, como é que tá essa emoção de vir a primeira vez? Como é seu nome? Milena. Milena. E você? Daiana. Daiana. Quanto é que vai ser o jogo? 3-1. 3-1, você? Pra mim seria 10-1, né? Quanto? 10 também. Isso não é jogo de botão, nem jogo de totó. E você, quanto é que você acha que vai ser? É 6-0. 6-0, a galera tá confiante, mas a preocupação mesmo é com sábado, né? Libertadores da América.
com certeza. Lá. Tá esse coração? Pô, é quase saindo pela boca. Só alegria. Eu acredito que vai ser uns 2-0 lá. Não vai viajar não, né? Não, eu não Tá vou. muito caro, né? Muito caro. Vai ver aqui nos canais Disney pela ESPN. Com certeza. Bom jogo aí pra vocês todos. Falou, obrigado aí. Como é que é o grito de Mengo aí? Como é que é o grito de Mengo? É isso aí, é a galera que tá chegando antes. Vamos colocar na tela, João, antes de devolver para vocês aí, poderem analisar mais essa final de Libertadores e o jogo de hoje, Flamengo e Santos, as prováveis escalações dos dois treinadores. O Flamengo deve vir com Diego Alves, Mateuzinho, Davi Luiz, Pablo e Ayrton Lucas. O meio de campo com o chileno Pulgar, Eric Pulgar, Everton Ribeiro e Vitor Hugo. E na frente, Marinho, Pedro e Everton Cebolinha, que deve ser uma grande arma para sábado, né? Entrando no decorrer do jogo. Já o Santos, do Orlando Ribeiro, com João Paulo no gol, Madison, Bauer, Alex e Felipe Jonathan. Meio de campo com Rodrigo Fernandes, uma dúvida, ou melhor, duas dúvidas no meio de campo, Sanches, ou Zanocelo e Camacho, ou Luan. O Ed Carlos completando o meio de campo. E na frente, dois garotos, o Ângelo e o Marcos Leonardo. Portanto, João, companheiros e fãs de esporte, esse é o clima aqui no Maracanã, faltando ainda mais de 3 horas para a bola rolar para este Flamengo e Santos. Voltamos com vocês. Um abraço a todos. Legal, Cícero. Eu li alguma coisa que 30 mil ingressos tinham sido vendidos. É isso, Cícero? Procede? Já passou de 30 mil ingressos, pelo que eu pude apurar aqui, hoje não teremos casa cheia, né? O jogo não tem muito apelo, né? O torcedor já gastou muito dinheiro aí durante todo o Campeonato Brasileiro, o Flamengo não tem mais chance de ser campeão. O público previsto aqui é no máximo 40 mil torcedores, o que não deixa de ser um excelente público neste momento atual de futebol brasileiro, né? Ah, sem dúvida, Cícero, se você puder voltar aí daqui a pouquinho do Maraca, acompanhando a chegada da nação rubro-negra, para a gente sentir aí o que está pensando a torcida do Flamengo sobre a grande final da Libertadores, fique à vontade. Você está em casa aqui no clube, hein, Cícero Melo? Com certeza, daqui a pouco então a gente volta aqui do entorno do Maracanã para ouvir os rubro-negros que não aguentam mais de ansiedade e expectativa pelo jogo de sábado, João. É verdade, aliás, nós é que temos que... Chega o Natal, mas não chega sábado, né, João? É verdade, e nós é que temos que pedir licença pro... E nós é que temos que pedir licença pro Cícero Melo, que ele que é o dono da casa, né? Já tá aqui há bastante tempo. Cícero, licença, aí nós vamos continuar tocando o programa aqui, tá bom, Cícero? Tá quem sou eu? Você não tá me chamando de velho, né? Não tá me chamando de velho não, né, João? Não, apenas você é um morador com mais tempo de casa, né, Cícero? Nós temos que pedir licença pra você, seu Cícero. Só 27 anos, João. 27, Cícero? Ô, João, oi. Só... Dia 1º de novembro, 27 anos de casa. Pois é, Cícero. Então, nos permita pedir autorização para seguirmos o programa aqui, tá bom, seu Cícero? Grande Cícero Melo. Daqui a pouco ele volta direto do Maracanã. Eu interrompi o Silas aqui, mas o Pascoal tem razão. Não chega ao sábado de jeito nenhum. Mas e aí, Silas? A escalação é mais ou menos essa aí. Mas eu concordo também com aquilo que o Mauro disse no início. A preocupação do Dorival e a preocupação do flamenguista é que ninguém se machuque. Everton Ribeiro, Davi Luiz e Pedro são os titulares que entram jogando. Agora, talvez ele queira ver o Arrascaeta, como que está, o Thiago Maia também, como que ele está, porque vai estar no banco. O Vidal ficou recuperando do tornozelo? O Vidal não vai. Então, nem ele, nem Felipe Luiz, nem Santos. O Diego, o goleiro, se não vai ficar, eu acho que não teria necessidade de colocar, não. Eu acho que aí, nesse caso, o Dorival faz uma média, sabe, com o grupo ali, para ficar todo mundo feliz. É o início de uma despedida, bem. Né? O Cícero disse aí, então, pode ser, inclusive, a última partida dele e tal. Mas o Santos fica fora, eu acho que por causa dessa vontade do Dorival e agradar todo mundo, entendeu? Porque o Santos, senão, o princípio de dar errado é o seguinte, o princípio de dar errado na vida é quando você quer agradar todo mundo, você desagrada a todos. Sim. Porque você não consegue agradar todo mundo. Não é impossível. E no futebol, muito mais. Você não consegue agradar todo mundo. Porque os caras que estão no banco, eles estão bicudos e não gostam. Mas o Dorival já teve naquela passagem dele, aquela desavença com o Diego. Lembra disso, não? Teve uma desavença, teve lá um problema e tal. Eu continuo achando que tem coisa no futebol que às vezes eu duvido. Sim. Eu duvido que isso aconteça. Como é que um goleiro que frequentemente joga vai ficar 3 partidas sem jogar?
Na verdade, duas partidas sem jogar. Só vai jogar na terceira, que é a decisão da Libertadores da América. Então, essas coisas me impressionam no futebol. E não deveria ser assim. Porque, repito, o princípio para dar errado é quando você quer agradar todo mundo. Você não consegue agradar todo mundo. Porque tem gente que não consegue ser agradada de maneira nenhuma. Sim. Tem gente que não consegue ser agradada. E se você quer agradar todo mundo, é o princípio para dar errado. Então você acha que é um erro hoje do Dorival botar os titulares aí? Esse é o primeiro erro, na minha avaliação. Esse é o primeiro erro. Ontem o Lugano falou uma coisa que eu penso também. O futebol brasileiro é tão maluco, tão dinâmico, que o jogador, quando fica fora uma semana, acha que está perdendo força. É porque joga toda hora, né? Porque joga de terça, quinta, sábado, domingo. Vai ter um bicudo lá hoje, que eu acho, no banco. O Diego, o outro Diego. O Riba. Vai falar, pô, sabe, assim, vai pensar. Ele é líder ali. Não consegue agradar todo mundo. Porque poxa, você tirou todo o meio-campo titular e eu ainda tô fora. Então não faz parte nem mais do meio-campo. Que, na verdade, ele não faz parte mais dos planos do Flamengo pro ano que vem. Contrato no final do ano, né? Mas o Diego, o goleiro, também, né? Também. O Alves. Também. Então, Mas assim, o Pulgar foi contratado. Mas o Diego Ribas tem jogado, né? Ele vem jogando. E o Diego, o último jogo dele, se eu não estou enganado, foi aquele jogo contra o Atlético Mineiro no Mineirão pela Copa do Brasil. Foi aquele, o Diego Alves. Ah, sim, sim. O Diego Alves. Ele não o Ribas, no último jogo, perdeu uma bola que causou um gol, é isso? Ele jogou no meio de semana, no final de semana contra o América Mineiro e falhou contra o Cuiabá, né? Isso, perde uma Cuiabá e tal, aí não voltou pro time. Mas ele jogou contra o América Mineiro no final de semana. Mas enfim, vamos torcer para que não aconteça nada disso, porque mesmo do outro lado, o Atlético Paranaense usando basicamente reservas, mas são reservas que poderão ser úteis no segundo tempo, eventualmente do jogo da final. Então, o legal da final é que todo mundo chega com o elenco completo, forte, né? O Flamengo tá levando 50 quilos de feijão, 30 quilos de farofa. Farofa, para dar uma sustância. Para o pessoal ficar forte. Para dar uma sustância, e é legal, sabe? Eu não gosto. Você gostava de comer feijão com farofa antes do jogo? Como é que era? Não. Era arroz, bife e uma batata, o carbo hidráulico, né? Como diziam os jogadores. Tinha o macarrãozinho. Uma saladinha. Tinha o macarrãozinho. Macarrão estava em toda, né? Carboidrato para dar aquela energia, para você jogar aquela bola que você jogava, né? Agora, uma situação que está sendo colocada assim, o Dorival, ele chegou no Flamengo, pegou o Flamengo, como definiu o Mano Menezes, esculhambado, e arrumou o Flamengo. Tanto é que o Flamengo foi campeão da Copa do Brasil e está na final da Libertadores da América. Ele colocou a coisa nos eixos. E todos nós sabemos, né, por informações, que o vestiário do Flamengo é um vestiário que você realmente precisa ter habilidade para administrar, muitos nomes famosos, consagrados, pesados na história do clube. Então, essa atitude do Dorival hoje de atender o pedido dos jogadores é também esse processo? Eu vou controlar o vestiário fazendo também a vontade deles? Porque ele, como treinador, ele poderia chegar e falar o seguinte: rapaziada, vocês querem jogar, beleza, mas não vão jogar não, vocês só jogam sábado. Tá, mas aí ele fez o meio campo ali. O outro não vai bem no sábado, aí... Lá, tá vendo? Mas como é que eu ia? Você me deixou 10 dias sem jogar? Sim. Então ele faz o meio campo ali. Ele faz o meio, põe lá e tal. Tô com o Silas assim, ele talvez tenha que testar, entre aspas, aí as condições de um Arrascaeta, colocar uma meia hora, para o próprio Arrascaeta se sentir bem também, né? Para saber como tá. E outros que estão ali meia... Thiago Maia, né? Thiago Maia, essa turma talvez vai jogar meia hora. Da operação, né? Isso foi na mesma perna. O Zinho ontem falava assim, poxa, não, mas faz um amistoso com esses caras, né? Jogo treino no Ninho do Urubu. Jogo treino e tal. Mas aí não é o caso. Agora Mauro, né, João e Páscoa, nós jogamos a final da Champions League, estava pela Sampdoria, jogamos contra o Barcelona. O Mantini, que era o capitão do time e era o número 10, um mês antes da final, ele parou de jogar pelo Campeonato Italiano. Ele não jogou, ele só treinava, se resguardando para a final. Não jogou nada na final. Não jogou nada, essa que é a grande verdade. Não teve a ver, né, ele não ter jogado bem com a gente não ter ganho o jogo e tal. Perdemos 1-0 gol do Koeman de falta, mas pode ser... Você acha que 10 dias sem jogar afeta? Perde o ritmo? Eu acho que pode ser contra... Eu não sei se é... Aqui a gente, lá na Argentina, a gente fala contraproducente, aqui a gente fala contraprodutivo. Eu acho que pode remar contra o trabalho. O jogador pode sentir. Assim como quando o jogo é 11 da manhã. Muda a rotina.
Muda a rotina, porque muitos jogadores não gostam de tomar café, né? O nutricionista fica insistindo, toma café, porque tem que descansar, porque você fica de meia-noite até meio-dia sem comer e vai jogar tarde. Aí não consegue esse comer. Café das 11, do jogo das 11 da manhã, então, às 7 horas, bota aquele macarrãozão no prato, aquele filé de frango. É diferente. Aí o cara não aguenta. É diferente, jogador que não muda a consegue rotina. comer E tudo ficar isso. sem jogar, eu concordo plenamente com o que todo mundo está falando aqui. O goleiro, principalmente, eu nunca vi um goleiro que não fosse fominha. A gente vê um Santos, goleiro do Flamengo, quieto no gol. Muito bom goleiro, mas você quase não ouve, ele passa quase despercebido no jogo. É um cara na dele. Porque não é aquele cara que fica gritando, marca aqui, marca ali e tal. Mas, cara, é uma semana decisiva que qualquer erro pode atrapalhar. É um erro, então, porque é o seguinte, a ideia eles não jogarão os titulares a partida toda. Eles vão sair. Esses 3 aí que começam, Davi Luiz, Everton Ribeiro e Pedro, devem jogar o primeiro tempo, por exemplo. E aí eles saem e entram mais 3 ou 4 titulares. A ideia é essa. Então vocês avaliam que isso é um erro? Eu não diria que é um erro, não é. Mas é uma decisão polêmica, sim. Tá dando o que falar, Mauro. Tá dando o que falar. Divide opiniões, sabe, se dá para questionar. Acho que os dois lados podem ter argumentos. Não, mas 10 dias, não chega a ser um mês, como ficou o craque do Silas lá. Um mês também eu já acho que era muito. Mas 10 dias, vai perder o ritmo por causa de 10 dias? Acho que também não. Então, mas por outro lado, puxa, professor, eu quero jogar um pouco, me dá meia hora de jogo aí para eu estar melhor no sábado. Eu acho que os dois lados encontram argumentos. Então a decisão é polêmica e é um risco. Não deixa de ser um risco, na medida que vai para um jogo, você não vai tirar o pé. As datas do Flamengo foram muito diferentes das datas do Atlético Paranaense. Porque o Flamengo foi disputar a final da Copa do Brasil forma que foi a final da Copa do Brasil contra o Corinthians no Maracanã. Né? E eu acho que esses jogos aí já exigiu demais do Flamengo. Sim. Porque o Corinthians botou o Flamengo na defesa no segundo tempo. Sim. Então isso exigiu demais do Flamengo. Então, se você parar esse tempo, aí é que eu acho que é uma contradição. Você tira o goleiro 2 partidas, que é o sujeito que não gosta de ficar fora do jogo. Perfeito? Que gosta de ter ritmo, está sempre presente. E o jogador de linha, você bota para jogar, tem um contrassenso nisso. Então, alguma coisa não está funcionando. Alguma coisa não... O Tico e o Teco não estão conversando. Perfeito? Agora, é a decisão do treinador. O Dorival é um cara que ouve muito os jogadores. Né? Mas ele poderia perfeitamente chamar os jogadores e abraçá-los. Ou abraçar um a um o jogador. Meu filho, eu preciso de você sábado. Não joga não. Quarta-feira tem gente para jogar, eu preciso de você sábado. Tem um detalhe sábado aí, eu quero você inteirinho lá. Ô, Pascoal, eu quero 100% dentro do campo. Tem um detalhe nessa história aí. Concordo plenamente com a sua opinião, tá, Pascoal? Mas tem um detalhe. O Santos foi o jogador que teve a maior sequência de jogos do Flamengo. Depois que ele se firmou como titular, que o Dorival assumiu, ele fez... Ele não ficou fora. O Cássio só deixou o reserva jogar 2 vezes esse ano. Exatamente. O Rogério Ceni, quantos goleiros ficaram no banco do São Paulo na história do Rogério Ceni? Se o goleiro não machuca, ele não sai. Quantos goleiros ficaram no banco de reservas do Rogério Ceni? O cara ficar um ano. Marquinhos, Bonequini. Agora tem um outro detalhe, Pascoal, que é importante da gente analisar. O Atlético Paranaense ganhou de 1-0 do Palmeiras lá na Arena, o primeiro jogo da semi da Libertadores, e não deixou o Palmeiras andar em campo, hein? Alex Santana, o Fernandinho e o Érico ou o Hugo Moura, você pode ter certeza, eles sabendo do que aconteceu no segundo tempo do jogo do Flamengo contra o Corinthians lá no Maracanã. Esses problemas do Vidal, problema do Thiago Maia, problema do Arrascaeta, eles vão marcar muito o Flamengo. Então talvez essa também seja uma preocupação do Dorival. Saber como é que esses caras vão, porque... Então, esses eu acho que tinham que jogar mesmo. Esses caras não entram, eles vão começar no segundo... Talvez... Eu vou falar assim, a gente sabe do extra-oficial e não do oficial do Arrascaeta. O oficial do Arrascaeta é uma coisa, mas o extra-oficial é diferente. Pelo extra-oficial, o Arrascaeta hoje não tem que entrar em campo. O Arrascaeta tem que cuidar. Tem que estar no departamento médico, fazendo fisioterapia para se recuperar para sábado. Porque o debochado, ele tem que ser debochado sábado. Ele tem que achar o Pedro, ele tem que achar o Gabigol sábado.
Contra o time do Santos, com todo respeito à história, à tradição, às glórias do Santos, ao Pelé que fez aniversário no final de semana, um abraço pro rei, eterno rei do futebol. O time do Santos não é um time que vai abalar o Flamengo. Ainda vai cheio de desfalques. Nem Soteldo está machucado, não vai jogar. Vai cheio de desfalques. O Santos está cheio de... O Santos tem mais problema que o Banco Central. É muito problema. É muito problema para resolver. Mas aí é problema demais. É muito BO para resolver. Entendeu? Aí vai o Flamengo. Eu tô achando muito estranho tudo isso. O Flamengo deve, na sua opinião, é o favorito para o jogo hoje e deve ganhar bem esse jogo, na sua opinião. Não, o Flamengo deve ganhar o jogo. O Flamengo está fazendo tudo por conta do Flamengo. Não sei se vocês já repararam que o Flamengo pouco está visando o adversário. Sim. O Flamengo está fazendo tudo por conta do Flamengo. Olha, eu preciso botar 3, preciso botar 2, preciso tirar aqui, preciso botar ali, vou tirar o goleiro e tal. Não está nem levando em consideração o Santos. O Santos pro Flamengo é só o sparring pro jogo de hoje. Até porque o Flamengo já ganhou a Copa do Brasil e já está na Libertadores no ano que vem. Então o Santos hoje é só um sparring. É só o que tem pela frente. O Flamengo está pensando no Flamengo. E eu, por exemplo, desses caras machucados, os que estão se recuperando, o Thiago Maia. O Thiago Maia vem de uma lesão que pode ser complicada. De repente, ele pode estar bom. Ficará no banco. Né? De repente, ele pode estar bom. Aí vem o debochado. Como é que ele vai estar? O Vidal nem foi relacionado. Vidal não. Nem Vidal, nem Felipe Luiz, nem Santos. Então, gente, o Flamengo está pensando no Flamengo e visando a final da Libertadores. O João Gomes jogou sábado, né? Jogou sábado. Porque ele não jogou contra o Corinthians. Ele foi no jogo. Mas ficará no banco hoje. Mas faz sentido poupá-lo hoje. Eu digo assim, alguém pode estranhar, porque não ele, tão novo. Por exemplo, o João Gomes, com a idade que tem, 20 anos... Pode jogar todo dia. Ele joga todo dia. Ele dá piruleta no asfalto, cai de costas e acha graça. Entendeu? Porque o cara tem 20 anos. Ele tá achando que tá tudo beleza. Agora, tem situações que você deve pesar. E esses caras você deve analisar. O Pedro, por exemplo. Sim. Ele saiu legal daquele jogo contra o Corinthians? Dizem que teve uma indisposição estomacal. Né? Então, alguma coisa deu uma ingresia. Piripiri. Pode ser que tenha. Pode ser. Deu uma ingresia nele lá no jogo e tal. E ele não estava se sentindo bem. Gente, eu só estou pontuando as coisas. Eu nem estou a favor do Flamengo, nem a favor do Atlético Paranaense. A gente ainda vai falar do Atlético Paranaense. Já. Mas porque nessa disputa, o Atlético Paranaense botou o time sem o Fernandinho para jogar no final de semana. Exato. Passou vergonha no primeiro tempo contra o Red Bull. Porque o que fez o Atlético Paranaense no primeiro tempo contra o Red Bull é de chamar a atenção, de deixar a torcida com o cabelo em pé. Depois melhorou na segunda etapa. Né? Então, o Vitinho entrou, melhorou o time. Então, tem algumas coisas que a gente tem que observar no todo, no contexto. Né? As bolas que entram no meio da defesa do Atlético Paranaense são muito malucas, porque ninguém chega para fazer uma marcação. Não, muita desatenção, né? Faltou foco naquele jogo. Então tá. E o Gabigol está na reserva hoje? Gabigol tem que chance, estava gripado, mas está relacionado e vai estar à disposição. Um chazinho, um bercinho, porque amanhã, 7 da manhã, 7 da manhã, a delegação sai. E às 6 o cara tem que acordar. E a galera vai ver tudo ao vivo aqui na ESPN, a saída do Flamengo do Rio de Janeiro e a saída do Atlético Paranaense de Curitiba. Falando em Curitiba, vamos para lá agora, vai aparecer no telão o grande Eduardo Afonso, porque nós estamos falando aqui da estratégia do Flamengo, de revezar titulares, e parece que o Furacão vai usar uma estratégia completamente diferente aí, não é isso, Eduardo Afonso? Bem-vindo ao clube, hein? João, tudo bem com você? Que prazer imenso bater esse papo com você, os comentaristas, com o fã de esportes. Estou aqui na frente da Arena da Baixada. Estou ficando meio, vou dizer assim, meio um cidadão curitibano. Conheço tudo, já tô conhecendo tudo aqui já. Em casa? Tô amigo da galera. Em casa. Boa, João. Em casa. É o seguinte, daqui a pouco tem o jogo contra o Palmeiras, mas olha, tá todo mundo pensando no Flamengo. Sábado, delegação deixa amanhã o CT por volta de 9 e pouco. O voo sai daqui às 11 da manhã. Torcida preparando uma grande festa no aeroporto também. Mas hoje tem o Palmeiras. Detalhe importante nesse jogo. O Flamengo, ele já está garantido na Libertadores do ano que vem, na fase de grupos. Porque ele ganhou a Copa do Brasil. O Atlético, não. Se o Atlético vencer a Libertadores, ok, ele vai para a Libertadores no ano que vem na fase de grupos. Mas se não vencer,
O Atlético hoje é o 6º colocado, 51 pontos. O Atlético Mineiro é o 7º com 48. Tem São Paulo com 47. Tem equipes que estão se aproximando ali do Atlético Paranaense. Então, esse jogo de hoje é importante para o Atlético. O Atlético precisa somar pontos. Fortaleza voando. Fortaleza é o 3º no retorno, já fez 30 pontos. Enfim, tem uma turma de baixo ali que vem voando para cima. São Paulo está chegando também. São Paulo também está chegando. E o Atlético Mineiro, marcando passo. Mas tá ali. Marcando passo, o Atlético não consegue se adiantar. Então, o Furacão não está garantido na Libertadores. Ainda faltarão 12 pontos, não é? 12 pontos. Faltarão 12 pontos. Mas uma situação mudou. Uma situação mudou de alguns jogos para cá. O Flamengo, há um mês e meio atrás, se você falasse Flamengo e Atlético Paranaense numa final de Copa Libertadores, era 70% a favor do Flamengo, 30% para o Atlético Paranaense. Foi caindo para 60%, 40%. Depois desse jogo contra o Corinthians, principalmente os 30 minutos finais de jogo, que o Corinthians foi melhor que o Flamengo no Maracanã, e também por essa ascensão do Atlético Paranaense, digo na Libertadores, essa distância caiu para mim. Mas o Atlético não piorou depois que se classificou contra o Palmeiras? Mas aí, João, é a cabeça na final. Né? Aí a cabeça é na final. Lá. Porque o Filipão, ele deu uma entrevista quando o time estava atravessando a Libertadores, nós fizemos alguns jogos do Atlético Paranaense. Fizemos, Ele disse, o time é muito novo. Os meninos são muito novos ainda. Vamos ver aonde que esse time vai chegar. Essas eram as palavras do Filipão nas entrevistas. Mas depois que ele elimina o Palmeiras e depois dos jogos contra o Atlético, contra o Flamengo, mesmo sendo eliminado pelo Flamengo na Copa do Brasil, né, e o Flamengo jogou bem, a distância diminuiu. Por quê? O Fernandinho entrou no ritmo, Alex Santana começou a jogar bem de novo, o Vitor Roque começou, o Pablo subiu o nível dele, o Coelho, os meninos da frente, o Vitinho. Então, eu acredito que o Atlético Paranaense, o Flamengo ainda é favorito, obviamente. Mas diminuiu a distância? Para mim, diminuiu por conta desses fatores e por conta desses problemas que o Flamengo hoje tem. Principalmente o número 10, que é o melhor jogador do hoje. Vocês concordam? A distância diminuiu ou não? Não, para mim é 60-40. Para mim, para no 60-40. Mas aí, como disse o Silas, você foi capitão de time. E lá no São Lourenço parece que ele comandava lá um pouquinho. Na Argentina? Porque quando chega esse momento de decisão, vai vir o general, Thiago Heleno, o Fernandinho. Não sei se na concentração, no vestiário, aí é a hora que o jogador escolhe ou que os jogadores escolhem para conversar. E aí, esses dois caras... O Fernandinho tem história para contar, não tem, gente? Tem. O Fernandinho pode pegar um por um ali e falar, quem é que tá falando? É o Fernandinho. É história para contar? Quem? Fernandinho tem. E do outro lado? Não, eu estou dizendo... No vestiário vão chegar lá o seguinte, Davi Luiz... Isso. Felipe Luiz. Não, aí é o Davi Luiz que é o cara? Vidal. Não, o Vidal tem jogador, Gabigol. João. Tem jogador. Gabigol. Tem jogador, João, que não precisa falar. Esse é o debochado. Tem jogador que não precisa falar. Ele se impõe pela presença. Eu só falei os jogadores do Flamengo, Pascoal, porque você citou muito bem os jogadores do Atlético que tem história e que farão no diferença. Vestiário vão chamar a galera. Os caras e dizer, pera um pouquinho. E essa final é tão pesada que do outro lado tem uma turma pesada. E isso porque a declaração do Davi Luiz na final da Copa do Brasil, para falar do Rodinei. Do Rodinei. Que ele, quando chegou lá, viu um sujeito abandonado. E ele foi lá e abraçou o cara e trouxe o cara para dentro do convívio novamente. É duro você... E deu certo, hein? É duro o cara se sentir assim. Aí no Atlético Paranaense, rapaziada, é o seguinte, o que a gente fez aqui no Campeonato Brasileiro, só que, calma, agora lá nós vamos ter que dar vida lá. Eu não quero saber o que vocês vão fazer, mas é vida lá. Se tiver que entregar, tem que entregar tudo nesse jogo. Não tem outro jogo, meu senhor. Quem está jogando melhor há 4 dias da final, Flamengo ou Atlético? Então, esse jogo do Atlético sábado, esse primeiro tempo tão questionável... Questionável? Eu acho que deixou a impressão ruim pra gente falar dessa distância. O Ciro está dizendo, já foi maior, aí o Atlético... Claro, o Atlético foi gigante, passando pelo Palmeiras. Que você discorda do Ciro. Porque eu acho que... Eu vejo que você está discordando do Ciro. Eu acabei de te dar um retrospecto. Depois desse jogo gigante, e essa classificação gigante contra o Palmeiras,
Em 8 jogos, só 2 vitórias. O time freou. O time deu uma freada, só 2 vitórias. E aí, assim, ele teria que ter deixado uma ótima impressão no sábado para eu falar assim, puxa vida, acho que a distância diminuiu. E isso não aconteceu, né? Porque era um teste, era um teste final. Vamos fazer um ensaio geral. No ensaio geral, a banda destoou, né? É a banda principal, né? A banda, que era um ensaio. Vamos fazer um ensaio geral aqui. Aí, hoje teremos uma banda suplente. Então, aí o ensaio geral não funcionou direito. Dá tempo de corrigir umas coisas e tal. Tá. O técnico é muito experiente, pesa muito a experiência do. Ok, o Thiago Heleno, o Thiago estava em campo pelo Cruzeiro, perdeu a oportunidade de ganhar em 2009. Talvez seja a Fernandinho estava em 2005. Começando a carreira. Lógico que eles querem isso, tal. E é o projeto do Atlético, como clube todo, né? Chegar a um Mundial, etc. Então, assim, há muita vontade do lado de lá. Mas o ensaio geral foi muito questionável. Foi questionável. Aliás, olha lá, ó, Dorival e Felipão estão no nosso telão e daqui a pouco eles serão tema de conversa aqui no ESPN FC, porque esta não é uma semana normal. Não é. É semana de final de Libertadores. Flamengo e Atlético Paranaense estão onde todos os outros gostariam de estar, na final da Libertadores em Guayaquil. E é pra lá que nós vamos... Né, que elas dão um rasante, assim, de leve, mas esse é o clima aqui em Guayaquil. Muitos torcedores chegando, como eu falei anteriormente, já é possível ver mais torcedores nas ruas, por enquanto, em sua maioria, os flamenguistas, né, felizes da vida, fazendo ali as suas apostas. Também tem muito morador perguntando até pra gente, mas quem é o favorito? Quem tu apoias, né? Pra quem você torce? Eu não ia perder a oportunidade, né? Eu tinha que falar uma frasezinha, pelo menos. E o que o Data Lili tá apontando aqui? Tem mais rubro-negro carioca ou paranaense? Rubro-negro carioca. Então Data Lili é rubro-negro carioca em sua maioria. Mas os torcedores estão chegando aos poucos. Acredito que entre hoje e amanhã mais torcedores, mas por enquanto, rubro-negro cariocas na frente. Eu acho que tem um pico de chegada de torcedores aí lá para quinta-feira. Pessoal que vem passar pelo menos mais 2, 3 noites aqui. Mas a movimentação hoje já foi bem crescente. Amanhã acredito que também. E amanhã é o dia que chegam os protagonistas da festa, né, João? E fica o convite, inclusive, João, porque o Flamengo chega aqui por volta das 1h30 da tarde, mais ou menos, às 4h30 da tarde local, 6h30 da noite no Brasil, horário do ESPN FC. O Atlético Paranaense vai estar chegando em seu hotel aqui em Guayaquil. João, amanhã começa cedinho, só para no dia seguinte. O pessoal vai acompanhar tudo com a gente aqui. Fala, nação. Então é isso aí, nação. Mais um react aqui concluído. Espero que vocês tenham curtido aí, né, as notícias do Mengão direto de Guayaquil com o Pedro Ivo e a outra jornalista, que eu esqueci o nome, mas faz parte, né? Então é isso aí, nação. Tamo junto. Vai deixando aquele seu like aí, né? Eles deram o palpite em relação a escalar os titulares ou não contra o Santos. Eu continuo com a minha opinião que não deveria escalar nenhum titular. Óbvio que eles vão falar com o ritmo de jogo. Sei lá o quê. E o Mauro Naves, ele foi muito perfeito na análise dele, né? Ele quis dizer que o Flamengo, o Dorival especificamente, está tentando cativar, né, os jogadores, porque se os jogadores não jogar hoje contra o Santos, né, e chegar na final, acabar perdendo, eles vão alegar que era ritmo de jogo. Aí o jogador joga agora contra o Santos. Chega lá contra vamos dizer, chega lá contra o Atlético Paranaense no sábado e perde, vai falar que estava desgastado, entendeu? Então o Dorival, ele tá tentando agradar todo mundo, mas não consegue. O Pascoal também foi muito feliz na declaração dele, né? Que quem tenta agradar todo mundo, no final não agrada ninguém. Então o Dorival tá tentando agradar todo mundo, mas no final ele não vai conseguir agradar ninguém, né? Então é aquilo. Os jogadores podem muito bem. Jogando hoje, chega lá, no sábado, vai falar que é questão física, tá desgastado. Aí se não jogasse, ia chegar lá, tô sem ritmo de jogo, sei lá o quê. Então o Dorival entra numa situação muito difícil mesmo, entendeu? Muito difícil o Dorival. Mas é isso aí, entendeu? Espero que o Flamengo jogue bem, não tem ninguém contundido, para chegar lá no sábado, jogar bem, esteja bem muito fisicamente. Óbvio que amanhã, às 7 horas da manhã, tem a Aeroflá, né? Isso acaba dificultando muito a situação dos jogadores, mas é isso aí. Tamo junto. Tamo junto, nação. É nóis aí. Saudações rubro-negra e um abraço a todo mundo aí, né? Mas antes disso, né? Deixa aquele like, se inscreve no canal para não perder nenhum conteúdo sobre o nosso Mengão Nação. E é isso aí. E vambora lá, né?
Tamo junto. E aqui nos comentários, né? Deixa o que vocês acharam, qual foi a sua opinião, né? Em relação qual é a sua opinião? Qual é a sua opinião em relação ao Dorival? Dorival, ele tinha que poupar ou botar para ganhar ritmo de jogo, né? Entre aspas. Então, eu fico aqui esperando a tua opinião. E é isso aí. Tamo junto. E é nóis na sua. Valeu!